Bem, passando para uma segunda insistência, já é a segunda insistência cabeliana. Valor. Essa ideia do valor, ela mexeu bastante comigo. Primeiro, porque eu sinceramente acho que ela é completamente dispensável. Me parece que a ética negativa é simples, totalmente dela. Eu tenho essa sensação. Não sei se eu vou dizer que isso seria possível ou não. Mas a pergunta fundamental é: qual é o valor da vida? Que valor ela tem? Concordamos plenamente. Em si, não tem valor nenhum. O valor é atribuído por nós mesmos, porque somos seres que nos valoramos. Nós somos a única instância autorizada a emitir valores. Eu pergunto a vocês: o ouro tem valor em si? Não, o ouro não tem valor em si. O valor é um valor convencionado. Nós simplesmente criamos um sistema econômico que valoriza o ouro. E nem todos nós, né? Existem pequenas sociedades que não estão nem aí para o ouro. Entregam o ouro à vontade. Ou seja, realmente não existe um valor fora de nós mesmos. A vida não tem valor em si, não tem valor na natureza. E nesse ponto concordamos. Só que ficou uma sutileza aí que, bem, eu pelo menos percebi a sutileza, acho que até agora. Que é o seguinte, que podemos ambos dizer que a vida não tem valor em si, mas isso pode ter significados diferentes. Me parece, posso estar enganado, que quando eu estou dizendo que o valor original da vida, ele é simplesmente zero, não tem valor em si. Nós que vamos preencher esse valor. E penso que, do outro lado, eu diria que o valor da vida é algum menos X, ele é negativo. Se essa não for a diferença, então, mais uma vez, acho que não estou compreendendo a situação. Bem, então o que significa? A diferença é absolutamente crucial. Concordamos ambos que ele não tem valor, mas uma diferença fundamental dizer que a tecnologia tem valor negativo. Nesse ponto, eu até acho que existe uma terminologia da ética negativa que me incomoda, que ela chama as demais éticas de afirmativas. Eu penso que seria melhor chamar de positivas, apesar de toda a contaminação desse termo. Porque eu não consigo me desvencilhar da ideia de que a ética negativa também faz afirmações negativas. São afirmações que têm um valor negativo. Então, aí, nesse sentido, ficaria mais claro. Seria uma contraposição entre éticas positivas, lembrando, claro, que o termo positivo tem uma certa contaminação, claro, mas e essa ética negativa. Nesse sentido, eu defenderia talvez uma, não sei nem dizer se seria uma ética neutralista ou uma ética principalmente ética nesse sentido, assim, porque não dá para dizer se tem um valor intrínseco ou não, simplesmente ou ele é zero, ou ele é indeterminado. Não sabemos qual ele é. Mas, de fato, não dá para afirmar que existe um valor original positivo ou negativo. Bem, o que isso incorre? Eu acho que, de uma certa forma, se nós definirmos isso muito bem, a discussão deixa de sair exatamente, sai do ponto de otimismo e pessimismo, passa a cair basicamente no ceticismo e realismo. É possível afirmar alguma coisa a respeito de coisas fora da nossa experiência, coisas além da nossa natureza? Não creio que não. Os valores são arbitrários, são criados por nós mesmos e nem por isso deixam de ser valores. Só nós temos essa autoridade para esse tipo de valores. O dólar pode ter valor, mas não é por acaso, nem sancionado por uma civilização. A vida é a mesma coisa. E o que eu acho que, se existe uma vantagem nessa posição valorativo, é que eu acho que é mais consistente, né? Porque você, ao se valorar, você dá condições de emitir valores, de falar em valores. Mas se você remove a sua base de valor, como que você emite desvalor de que quer que seja? Eu acho um pouco estranho isso. Talvez a solução esteja em distinguir bem esse valor zero desse valor negativo. Mas me parece que você negando o valor do ponto de partida, você não consegue atribuir valores a mais nada, nem que sejam valores negativos. Bem, então essa insistência
no valor, curiosamente, apesar de tudo, eu acho ela dispensável. Me parece que os outros elementos da ética negativa se mantêm, independente dessa questão estar ser abordada ou não. Não, pode ser. Valor é arbitrário, nós valoramos, mas isso prova que a vida de fato originalmente não tem valor. Realmente, originalmente não tem valor. Agora, como é que vai justificar a valoração negativa, aí é um outro caminho. Talvez essa dificuldade de instanciar isso exija um apelo constante a desvalores intramundanos. Né? O Fabiano aqui bem perguntou qual é o lugar desses exemplos de vicissitudes diárias, né? A fila do banco, o trânsito. Isso foi muito frisado. Sim, mas qual a relevância disso? Talvez seja mais relevante do que parece. Porque é a partir desses elementos que você dá início a uma reflexão que leva ao pessimismo. Né? De certa forma, o problema é que esses elementos todos são contingências. Você pode citar as contingências contrárias também. Né? Tudo bem, realmente, detesto, tem coisas terríveis no mundo. Tem crime, tem doença, tem morte, tem novela da Globo, tem vista verde, tem coisas horríveis. Mas tem um monte de coisas boas. Tem pessoas que fazem piadas, tem diversões. Então, fica meio que no empate, né? Tá, cada um elemento desagradável, desagradável. Como é que a gente sai desse impasse? Bom, evidentemente a ética negativa pressupõe que sai desse impasse apelando a algo muito mais, algo extramundano. Não é bem esse termo extramundano, mas é para distinguir do intramundano. Né? E de um modo ou de outro, ela tem que pelo menos flertar com uma dimensão externa, como o professor admitiu. E, bem, essa dimensão externa, que é o que vai bater de frente com o ceticismo, ela tem algumas coisas que eu vou deixar um pouco mais para adiante, quando a gente chegar nas 4 teses, as 4 objeções, né, que foi a parte mais interessante do discurso. E antes de eu passar dessa parte, só vou notar que, embora seja frequentemente frisado, não só pelo professor Cadeira, mas por outros pessimistas também, se vocês quiserem ver um indivíduo com pessimismo, acho que eu acho bem mais agressivo, procurem na internet um tal de André Cancian. Eu acho que nem é um acadêmico, ele escreveu uma série de livros totalmente autorais, e os livros são devastadores. Você fica assim, impressionado. Uma forma fortíssima de pessimismo essencial. E, na verdade, ele me influenciou muito também nessas críticas que eu fiz ao pessimismo essencial em geral. Mas, bem, de qualquer modo, apela-se frequentemente que não há uma relação necessária entre os estados de felicidade, os estados de ânimos e o pessimismo. Eu duvido disso. Não apenas pela evidência dos que sustentam o pessimismo, que estão sempre apelando para esses exemplos dos aborrecimentos, das coisas. Então, sempre de certa forma, pelo menos ironizando, como o professor ironizou largamente de a alegria de viver. Será que dá mesmo para separar uma coisa da outra? Eu penso que, sim, o pessimismo estrutural não é um pessimismo vulgar, mas ele tem um ponto de partida, esse pessimismo vulgar. Ele se emancipa depois, mas tem esse ponto de partida. E por fim, vem aquela questão que o professor concordou comigo, quem é que diz que as coisas são ruins ou boas? Somos nós que dizemos. Mas nós dizemos isso confiando, realmente, admitimos. O ruim da vida é a morte, né? Eu, pelo menos, já disse isso algumas vezes. As coisas ruins, não queremos sofrer, não queremos adoecer, não queremos morrer, mas nós que dizemos isso apelando o quê? Apelando à nossa existência. Essas coisas não estão, elas são instituídas antropocentricamente também. Então, se eu tenho como fazer um valor negativo da existência e eu parto desse ponto de partida, no mundo o fato que esse valor é instanciado antropocentricamente. E que se você suspende essas bases de valores, você se neutraliza também. E é exatamente por esse ponto que eu insisto na tese de pessimismo e otimismo. Nesse sentido, são equivalentes, são descrições do mundo que são, de uma certa forma, arbitrárias. É claro que tenho que ceder ao fato de que a maioria das pessoas concorda que morrer é bom. Todos nós vamos morrer, necessariamente. Mas a pergunta que eu fiz hoje ao professor Gabriel aqui no começo abriu
um direcionamento que eu até não esperava, e eu vou explorar ele mais à frente, apenas logo depois de falar um pouco contar um pouco da história do que eu tinha preparado dessa apresentação, que de repente parece que não se tornou mais tão relevante. Eu tinha alguns tópicos prévios, algumas balas na agulha, mas o modo como o professor abordou, fez algumas diferenciações, eu acho que eles se esvaziaram, mas tem alguns que eu gostaria de manter. Vou insistir naquele ponto. Sempre vai aparentar haver uma ilusão de superioridade racional do pessimismo, por quê? Porque o pessimista corre atrás disso, necessariamente. Como eu digo, o incômodo por si só não basta, você tem que procurar a justificação. O otimista não está preocupado com isso. Mas se você está interessado em... Você tem até simpatia pelo fato de aprender a nadar, mas isso não é prioridade de você, você nunca vai nadar tão bem quanto alguém que depende daquilo para viver, quanto um pescador, por exemplo. Então, o papel constante dessa necessidade frequentemente dota os pessimistas de uma articulação intelectual maior. A sorte que quando, como o professor bem colocou, né, quando o otimista se dá o trabalho de sair da sua posição confortável para ir lá, e aí eu penso que eles brigam de igual para igual e ficam meio que empatados. Talvez, a não ser em um outro ponto que eu pretendo abordar mais à frente. Bem, nessa última apresentação, o professor pode ter distanciado a ética negativa disso um pouco, mas até ontem eu estava muito convicto de uma percepção que antes eu tinha tido de forma muito incipiente, mas depois eu comecei a me convencer. O que eu disse numa determinada ocasião, que meu alvo principal era o budismo, e que a ética negativa acaba saindo um pouco. E de repente passei a perceber, não. Quando eu comecei a reler alguns textos budistas que eu não li há muito tempo, eu tenho a impressão que, pelo menos da forma como me tinha sido apresentado, o budismo coloca a ética negativa no bolso. Ele já teria previsto todos esses pontos. E talvez o ponto mais interessante seja o ponto que parece que foi atenuado, que é essa questão do ser. Há uma insistência muito grande na ideia de ser, na ideia adquiriana. E é curioso, porque é a primeira coisa que o budista vai negar, né? Não, qual que é o diagnóstico budista da ética negativa? Simples. O problema é que você está apegado a entes que são impermanentes. Esses entes vão passar. Se você mantiver esse desejo em cima deles, você vai sofrendo inevitavelmente. Solução, se desapegue. Curiosamente, é uma solução parecida com o que a Kabila coloca. Quando você diz que você, pelo menos, abaixar seu apego às coisas, é uma forma muito parecida com o que o budismo coloca. O budismo diria, da mesma forma, que você não pode ter a sua vida com uma prioridade absoluta sobre outras coisas. Que frequentemente você abrir mão da sua existência, até mesmo para satisfazer uma necessidade menos louvável do outro, pode ser um sacrifício perfeitamente válido. E talvez o ponto mais importante é que existem costumamos chamar de 3 Is do budismo, né, que é o impermanência, interdependência, dependendo da tradução, insubstancialidade e incondicionado. Em permanência, você fala, as coisas não são permanentes, não existem deuses eternos, não existe vida eterna, não existe alma imortal, tudo vai mudar, tudo vai se corromper, as coisas vão estar sempre se transformando. A interdependência é que as coisas não são suficientes em si mesmas, elas sempre dependem da relação com as outras, elas não têm substância própria, ou seja, elas não têm um ser que as distancia, elas são puro devir. E o incondicionado é a parte mais nebulosa, quando vai chegar no nirvana, diz que a solução para você se libertar dessa roda de sofrimento é você se desapegar totalmente, você ir de certa forma em direção a uma espécie de núcleo do universo, que os budistas não falam dessa forma, mas eu acho que para os ocidentais é impossível de pensar nesse nirvana como um não ser. Pelo menos eu penso que boa parte dessa dificuldade poderia ser solucionada se a gente parasse de falar em não ser, porque do nada só existe uma frase que faz sentido: nada é nada. O nada como sujeito, qualquer coisa que vem em seguida não faz sentido. O nada não é nada. Eu acho que seria muito útil a gente substituir esse conceito de nada pelo conceito de caos. O que é o conceito de caos? É a ideia de que o caos é ser, mas ele é um ser indefinido. É um projeto pessoal que eu tenho, um projeto de doutorado, não tenho nenhuma pretensão de esgotar esse projeto em menos de décadas. Agora eu tenho que pensar muito, mas eu penso que seria uma solução para a gente se liberar de alguns
embrólios epistêmicos, né, os embrólios metafísicos. Mas essa insistência no ser, eu acho que ela gera muitas confusões. E uma delas que eu cansei de ver nos textos do professor Cadeira é uma objeção recorrente, que eu estava até apostando que ele ia ser citado aqui, curiosamente não foi. Não sei se de repente abriu mão por esse exemplo, o famoso exemplo da solitária, né, em Alcatraz, que qual que é o pior tipo de castigo para o criminoso? Colocar ele totalmente isolado, dizem lá os psicólogos, em estado de privação sensorial. E por que isso deveria ser tão incômodo se não fosse uma representação de que a sua própria contemplação com o seu próprio ser é insuportável? Ou seja, nós precisamos sempre nos distrair com os elementos do mundo para não nos defrontarmos com a realidade pura da nossa própria existência. Que quando não tem esses entes para distrair, a gente vê de uma forma mais nua e crua. Pode não ver totalmente, mas vê um pouco mais próximo. Eu acho que isso é uma confusão derivada dessa metafísica, dessa ontologia ocidental que, eu não sei, não sei, só que digo que ela é totalmente inútil porque serve de mau exemplo. Mas eu nunca vi sentido nessa. E eu acho que é apenas mais um dos erros que se comete inevitavelmente nesse sentido. E por que eu citei esse ponto? Porque tem 3 falhas básicas nesse argumento. Primeiro que é estranho se afirmar que você está mais próximo do seu ser quando você está privado da experiência. Que o sujeito é mais sujeito quando está privado do objeto. Eu acho que nós somos na ação, na relação direta. Quando você é privado dos objetos, é privado dos seus sentidos, é exatamente isso, você vai em direção ao não ser. Você deixa de existir. Se a solitária tem essa tortura tão grande, é exatamente por jogar o indivíduo em direção ao não ser. E aí vem uma tremenda confusão, porque às vezes o ser é visto como algo positivo e às vezes parece que é negativo. Parece que realmente é o não ser. E não fica claro o que é e o que não é. Nesse ponto eu diria, sim, a tortura é a tortura porque o indivíduo é colocado na direção do seu não ser, não na direção do seu ser. Tudo bem, se o ser é não ser, aí eu não entendo mais nada. Mas tudo bem. E outra objeção que eu faço é a objeção contingente. É que o problema da solitária não é só porque você fica sozinho isolado. Porque a solitária é muito desconfortável. Já viu a imagem da prisão em Alcatraz? Não é um hotel. É uma caminha vagabunda, um vasinho, sem vergonha, as coisas tudo sujas. A solitária é muito pior. A solitária não tem banheiro, você faz excremento no chão. Tudo fechado, é fedido, a comida é podre. A tortura não é o fato de estar sozinho, a tortura está nas piores condições possíveis. Então isso só já parte um pouco nessa noção. Mas acho que o mais interessante, e é que vai me levar para um outro sentido, é exatamente que acho que é uma má referência, porque você toma como objeto de exemplo exatamente um segmento da humanidade que não deveria ser exemplo, né? Criminosos que vão para a solitária, são os piores. Como é que eu posso transformar o criminoso que vai para a solitária num parâmetro para julgar a espécie humana em si? Isso é estranhíssimo, porque não é só o criminoso que vai para a solitária. Algumas pessoas sim clausuram voluntariamente. Alguns monges budistas entram num buraco fechado, ficam lá em meditação, totalmente sozinhos, ou às vezes num lugar ermo, nem sequer como se alimentar, fica com a boca aberta, se alimentando. Os insetos que caem na boca dele, da água que cai no chão, ele fica ali parado, totalmente isolado de outros. Isso não é uma forma também de você estar mais próximo do seu ser, que fica voluntariamente, não é uma punição. Os monges ocidentais também, às vezes, quando eles entram na clausura, no isolamento, faz o voto de silêncio. Nesse sentido, eles também vão em direção a essa busca por esse ser. E não só monges, muitas pessoas se isolam voluntariamente. No Japão temos um exemplo fantástico, hikikomori, né? Hikikomori é uma patologia social relativamente recente, e o indivíduo se isola no quarto e não sai mais. Fica lá só com seu acesso à internet, com os seus livros, e ele simplesmente não consegue falar voluntariamente, se isolou dos seres humanos. Então, tudo isso vai em direção, vai que, se você apela um pouco para essa noção de contemplação do ser em si como uma contemplação necessariamente que te leva a um tipo de desespero,
eu acho que esse exemplo é parcial, porque tem esses exemplos que vão no sentido completamente contrário. O próprio Buda, independente de você acreditar na realidade das coisas do Buda, pensa que simplesmente é um estado alterado de consciência, mas acredita que, ao contrário, esse isolamento, esse encontro consigo mesmo te leva à iluminação, te leva à superação do sofrimento. Isso tudo que eu penso é simplesmente uma confusão de a gente usar esse conceito de ser que pode, eu acho que o exemplo da solitária tem seus medos, realmente tem alguma coisa, algumas pessoas que têm uma dificuldade horrível de se estar no conceito próprio, que estão sempre tentando se distrair, tem que estar sempre falando, tem que estar sempre conversando, não conseguem ficar sozinhos. Mas tem pessoas que são o exato contrário. O que isso significa? Eu acho que não significa nada, a gente não pode tirar uma conclusão a partir daí. Bom, insisto, talvez, se a gente fosse na direção de um outro tipo de uma outra metafísica, de um conceito de caos, talvez isso esclarecesse um pouco. Mas apenas para terminar, eu acho que o budismo resolveria isso aí, não tem esse ser nenhum. É impermanente, você está se agarrando a alguma coisa, não tem nem o ser próprio para se agarrar, você não tem nem uma identidade. Bom, e fechando isso, eu vou passar a parte mais interessante, que é a modo como o professor resumiu as 4 objeções que eu faço no sistema da ética negativa. Acho que foi muito feliz. Eu não sei se eu faria da mesma forma, mas acho que ficou bem claro e permite, de fato, uma abordagem final acho que bastante coerente. Ele colocou que são 4 basicamente objeções, né? A objeção da trivialidade, que soou ofensiva, né? A objeção da lógica, da subjetividade e da inutilidade. Eu vou deixar de lado a objeção da lógica, porque eu acho que, como ele mesmo falou, é um impasse. Realmente concordo que não é um fato dedutivo. Eu acho que a formalidade versus a realidade. Eu acho que isso aí é irrelevante. Eu acho que ficou um ponto empatado, não vai a lugar nenhum. A trivialidade, agora sim, tem que reconhecer que houve sim uma dificuldade de entendimento de uma das teses principais da simetria. É a dificuldade de capturar a inseparabilidade vida e morte. Né? Essa distinção entre a morte pontual e a morte estrutural. Há uns 5, 6 anos teve uma palestra sobre isso e eu tenho a impressão que ninguém entendeu essa discussão devidamente. Hoje eu acho que eu entendo como é que se coloca essa distinção, mas eu tenho dúvida se essa distinção realmente é válida. Porque, bom, é trivial que vamos morrer, mas parece que não é tão trivial que já estamos morrendo assim que nascemos. Eu contesto um pouco isso também. De repente, talvez não faça muito sentido você falar em morte, a não ser com tempo limitado. Você tem um tempo de vida. Claro, a partir do momento que esse tempo está contando, bem, se isso é na direção de morrer, tudo bem, mas eu não sei, no sentido fisiológico, não. No sentido fisiológico, seu organismo está em pleno desenvolvimento. Ele vai continuar se desenvolvendo. Se você morrer antes da certa idade, você não vai experimentar nenhum dos processos fisiológicos de degeneração. A não ser que você sofra de uma doença grave. Então, eu acho que, na verdade, tem sim uma subida e, de repente, tem uma descida. Começa a descer. Mas, bem, não vou entrar nessa discussão. Eu fico, será que isso realmente é válido? Eu gostaria de defender um pouco essa dificuldade de aprender esse conceito. Essa dificuldade eu acho que é de ordem biológica mesmo. Seres vivos não têm conceito de morte. O conceito de morte é humano, é uma ideia humana. Os animais não sabem que vão morrer. Os animais não têm, uma coisa que eu acho ridícula, instinto de preservação da vida. E nem nós temos. Existe instinto de preservação da vida. Os animais têm instinto de buscar o prazer e fugir da dor. E ele se desvia de uma coisa que vem cair em cima dele, não é porque ele, meu Deus, tem que proteger minha existência. Não, ele não te vai doer. Por experiência, ele sabe que dói com machuca. Ele foge. Então, não está em nossa estrutura fisiológica entender essa ideia de que a morte e a vida são indissociáveis. A gente precisa de uma certa aprendizagem, de um certo conteúdo para entender isso. Na minha infância, uma vez, eu perguntei o que acontecia. Né? A gente ia sempre crescendo, ficava criava um gigante. Não, foi a primeira vez que me falava que as pessoas morrem. Que morrer, dorme e nunca mais acorda. A gente não faz isso naturalmente. Talvez isso ajude a explicar a dificuldade de internalizar esse conceito. Claro, aprendemos a obviedade de que vamos morrer.
Mas é difícil trazer isso para uma coisa tão estrutural como o professor coloca. É difícil inserir isso, porque parece uma contradição, né? Parece que você está tentando juntar fogo e gelo, assim. Mas isso eu não vou entrar muito nesse mérito, eu vou entrar basicamente na pergunta que eu fiz naquele momento que me deixou... Bom, é uma pergunta que eu venho fazendo há muito tempo e finalmente foi respondida, apesar de que eu tinha uma ideia da resposta. E me deixa um pouco estranho, porque foi dito frequentemente que o nascer é mal porque está indissociável da morte. Então, não é exatamente o sol morrer, o nascer é que está contaminado, está necessariamente condenado à morte. Mas aí eu fiz uma pergunta, tá, mas eu coloquei 4 possibilidades, vamos experiências de pensamento. Nós vamos deixar de lado essas experiências, qual é o estatuto que eles têm das experiências. Nós vamos pensar, primeira possibilidade, vamos supor que nunca não tivéssemos um tempo de vida definido, que vivêssemos definidamente, tivéssemos juventude definida. Ainda assim poderíamos morrer acidentalmente, por doença. Eu entendo, os pressupostos da ética negativa se manteriam, você sairia sempre ser sujeito à morte. E a simples sujeição geraria uma tensão. Perfeito. A segunda suposição, além de você ter esse tempo determinado, você teria uma super resistência. Não seria fácil, você não adoeceria, você talvez fosse dar a prova de balas, mas você ainda seria mortal, por algum método um pouco menos comum. A diferença radical é que a morte não seria uma coisa comum, ao ponto que seria, mesmo se os seres fossem mortais, mas fossem facilmente mortos, ou seja, se eles fossem indefinidamente longevos, mas fossem facilmente mortais. Nesse ponto eu ainda entendo que a ética negativa se mantém. Por quê? Porque a possibilidade da morte ainda está aberta. E indo para o extremo oposto, do ser que é absolutamente indestrutível, ele não tem como deixar de existir. Eu acho isso, eu sempre achei que essa é uma possibilidade desagradável. Porque se em algum momento da sua existência você se aborrece, ou seja, a gente sempre percebeu que o suicídio é uma saída. Você não está de saco cheio da vida. Eu pessoalmente acho que a imortalidade, gostaria de ter sido uma longevidade indefinida, mas eu acho que ninguém viveria indefinidamente. Chegaria a um ponto de encher isso. Não sei qual linear. Eu escrevi, também sou escritor de ficção científica, escrevi um conto uma vez sobre um homem milenar. Ele viveu 1000 anos e ficou saco cheio. Morri. E é comum isso nos escritores. Eles acham que isso invariavelmente acontece com os imortais. Então eu entendo que seria trágica essa existência, porque o indivíduo que atingisse um momento que gostaria de desistir, não tivesse possibilidade, ele seria condenado a uma agonia existencial perpétua. Mas existe aí um meio termo. Vamos dizer que o indivíduo é absolutamente indestrutível, exceto caso ele queira desistir. Ou seja, é o melhor dos mundos. Nunca vou adoecer, nunca vou adoecer, ninguém pode me matar, mas se eu quiser, eu deixo de existir. Bom, se nesse sentido a ética negativa se mantém, então eu já não consigo ver mais a relevância da morte. O problema não é porque você morre. Se nesse ponto a existência continua sendo trágica, ou seja, negativa, então qual é a relevância da morte? O problema, a existência não é porque você é mortal, a existência é porque existir é sofrer ou fazer sofrer, é atrito. Então ficou essa dificuldade. Sim, houve uma incompreensão desse tema central, mas em parte foi porque essa questão ficou um pouco nebulosa. Talvez, não é um comentário grave, eu acho que simplesmente é a questão de se flexibilizar, não é exatamente a questão da morte. A morte é um agravante. É a questão de que a existência em si te joga numa série de situações que são atritantes. Entendo esse ponto de vista. Mas eu acho que isso precisa ser um pouco melhor esclarecido, porque essa objeção, por mais que seja uma experiência de pensamento, eu acho que ela desafia esse conceito. Eu citei um filme de ficção científica, que se chama Logan's Run. No Brasil recebeu o maravilhoso título de Fuga do século XXIII. É uma sociedade, curiosamente, ela consegue ser utópica e distópica ao mesmo tempo. As pessoas vivem maravilhosamente, com todos os confortos tecnológicos, a vida é um verdadeiro parque de diversões. Chega nos 30 anos, todo mundo vai para um local chamado carrossel. E é um motivo de grande alegria, porque as pessoas já acham que elas vão para esse carrossel para passar por uma renovação, que elas vão renascer com outras pessoas.
E, sei lá, existe toda uma estrutura cultural que leva a isso, eles vão lá muito bem e sofrem uma morte instantânea. E dizem que aqueles outros nascidos lá são elas renovadas, ou seja, se mantém sempre na população. Aí eu insisto nessa. E nesse caso, aí seja não seria menos trágico, você não sabe que vai morrer, não está submetido a nenhum desses atritos, e você não precisa nem até lá para essa ideia da indestrutibilidade, da imortalidade, para questionar um pouco essas questões. É claro que tem um porém, né? Alguém na sociedade tem que saber das coisas. No filme, isso é resolvido porque ninguém sabe, porque é totalmente administrado por computadores. Não existe um ser humano que saiba da situação real. E a trama, evidentemente, se baseia no momento que alguém acha que é tudo muito estranho e resolve fugir. É um filme interessantíssimo, vale a pena ser visto. O filme é antigo, até na década de 70. Efeitos especiais que hoje em dia não impressionam ninguém, mas a história é muito boa. E, bom, de outro modo, eu vou deixar isso aberto, vou deixar as perguntas. Como que a ética negativa se rearticula perante essas questões? Esse foi o tópico da trivialidade, deixamos de lado o tópico da lógica. Vamos partir da subjetividade, pensei eu, seria o ponto central. Acho até que ele ficou um pouco periférico. Central porque, ao discutir a subjetividade contra a objetividade, fatalmente nós vamos entrar na questão do externalismo. Eu, pessoalmente, acho que o externalismo é um equívoco absoluto em epistemologia. Sinceramente, acho que é um desastre filosófico. Por quê? O que é epistemologia? Epistemologia é teoria do conhecimento. O que significa se indagar sobre o conhecimento? É o que podemos conhecer. Nós realmente conhecemos, desconhecemos aquilo? Gosto de citar o seguinte exemplo. Vamos supor que meu filho vem ver a foto de um tigre e diz: papai, gato. Não, não é gato, é tigre. Tigre. Beleza. Meu filho conhece o tigre? Eu conheço o tigre? Eu sei, é uma espécie biológica, um mamífero, classe dos carnívoros, felinos, tem todo um discurso baseado numa ciência empírica para dizer, encaixar o tigre na sua cadeia evolutiva, sei o que ele come, qual é o seu habitat, uma série de coisas que eu sei sobre o tigre. Penso que sim. Enquanto isso, o índio, o analfabeto de uma tribo lá do interior da África, não tem nenhuma dessas categorias científicas. Para ele, o tigre é um animal divino, os tigres têm nome, os tigres são inteligentes, pensa um monte de coisa na vida do tigre. Mas ele sabe a hora que o tigre levanta, quando o tigre vai, o que o tigre come. Se o tigre vier na frente dele, ele sabe escapar, ele sabe matar o tigre se for necessário. Enquanto nós, com todo o nosso conhecimento teórico, se joga na frente do tigre e a gente vira como osso. Quem conhece o tigre? O que significa conhecer? Ou seja, eu tenho por nós que 90%, se não todo o nosso conhecimento, não passa de associações de palavras. A gente tem um conceito que associa com aquilo, associa com aquilo, ou seja, a gente cria uma teia de termos, de significados e, por algum motivo, a gente chama isso de conhecimento. E, bem, os antigos diziam que o conhecimento é uma tal de crença verdadeira justificada. Entendo perfeitamente que é uma crença. O conhecimento é uma crença. Acho que crença tem lá seus problemas, mas é bem claro. E justificada por quê? Porque não basta eu ter uma crença, eu tenho que amarrar essa crença com outros conceitos. Né? Não basta eu dizer, a Terra é redonda. Qualquer um ouve e repete. Mas eu posso associar isso a uma série de conhecimentos. Eu já ouvi de avião, já vi a curvatura, tem toda uma teoria gravitacional. Eu posso justificar toda essa crença. Mas eis que no meio me apareceu um tal de verdadeiro. E eu sempre fiquei muito perplexo com esse verdadeiro. Porque se a pergunta da epistemologia é se nós podemos conhecer, o que nós conhecemos, como nós conhecemos, ou seja, nós conhecemos alguma coisa, e de repente vem me dizer que crença verdadeira. Eu digo, pô, mas se é verdadeiro, como é que eu sei que é verdadeiro mesmo? Se eu já sei que é verdadeiro, eu já respondi a questão, então eu conheço, eu sei que aquilo é verdade. Me parece uma tremenda petição de princípio. E aí eu fico no famoso internalismo, de estar satisfeito com a justificação das suas crenças, que não está preocupado nesse argumento de que as crenças têm que ser ancoradas num fundamento, porque eu penso que não tem que ser ancorado no fundamento, nenhum conhecimento necessariamente é circular. O que varia é o tamanho do círculo, a amplitude, o quanto de coisas esse círculo consegue concatenar de forma harmônica.
Não vejo nenhum sentido na imagem do conhecimento como um prédio que tem uma fundação sólida e segura, você vai construindo os andares. A minha imagem do conhecimento é outra. Se vocês forem no meu site, vocês vão ver que tem uma galáxia no meio. Tem uma série de símbolos, nenhum desses está por acaso. A minha imagem do conhecimento é essa. São elementos que giram em torno dos centros de gravidade. Eles são circulares, eles estão sempre... São satélites que giram em torno de planetas, que giram em torno de estrelas, que giram em torno de uma galáxia que, curiosamente, tem no centro do buraco negro, o vazio. Essa é a imagem que eu tenho da noção de conhecimento. Ele é interno. Mas nós temos uma tradição epistemológica fortíssima, forte no departamento, que abraçou integralmente esse externalismo. Ele acha que o conhecimento, para ser justificado, ele tem que ser ancorado em alguma coisa externa ao ser humano. Como eles estão convencidos que essas coisas externas já estão justificadas como verdadeiras, nunca entendi. Mas a mim soa como uma petição de princípio. E sim, quando o professor Taveira intitulou sua palavra como uma defesa do ponto de vista externo, eu fiquei, o que será que vai apresentar? Não consigo imaginar nada que fuja muito dessa estrutura, né? Você apelar para o externo, mas o apelo ao externo me parece um pouco arbitrário. Claro, entendo, estamos numa estrutura existencial que parece moldada por uma série de elementos externos. Não tenho dificuldade em aceitar. Mas o que está em questão aqui não é se a terra é redonda, se a mesa é dura, se o fogo é quente. O que está em questão é coisa muito mais fundamental, é os limiares da existência. O que somos, até onde somos, e esse texto é muito terminal, e quando a gente chega nesses limiares, eu acho que essas certezas operacionais elas ficam abaladas. Se você for observar, eu não tenho certeza, eu tenho certeza de que eu existo, todo mundo tem, né? Você tem uma experiência privilegiada. Eu não tenho como ter uma certeza além disso, e coisas relacionadas. Eu não tenho uma certeza clara, nem mesmo que a minha existência passada é real. Eu posso ter acabado de surgir duas memórias já prontas. Essas são possibilidades provocativas. Né? Por favor, não me tomem como um engraçadinho fez certa vez que me tomou como um defensor do solipsismo. Enfim, está louco. Você defende o solipsismo. Se alguém é um solipsista, ele não vai nem falar com você. Talvez um autista seja um solipsista, talvez um psicótico completo seja um solipsista. Não faz sentido defender, porque se você realmente é um solipsista, você não vai defender nada, você vai perder seu tempo conversando com ilusões. Não. Solipsismo, espero que você saiba, é a crença de que só você existe, o resto é ilusão. De forma grosseira. Mas quando nós estamos no limiar, nos limites do nosso conhecimento, colocando coisas, indo na metafísica, indo nos extremos da existência, a gente bate nessas questões. Que certeza nós temos realmente, não só da existência, que até me preocupa muito que ter certeza da existência do mundo material, mas que nós temos esse acesso privilegiado às coisas em si, que nós, como diria Kant, a coisa em si. O que eu conheço do tigre? O tigre é uma palavra. Aquele animal que eu vejo é uma percepção, que eu associo uma série de conceitos, uma série de experiências, de impressões. O que tem de verdadeiro, de essencial naquilo ali? Não sei. Pode ter alguma coisa, não digo que não tem, mas me parece inatingível. E nesse sentido, ainda que exista um mundo externo, bem, existe um mundo material, existe um mundo físico, perfeitamente explicável pela ciência, eu acho que você apelar para esse elemento externo inacessível, a ponto de fazer julgamento das coisas internas, que são totalmente acessíveis, tem uma troca, uma coisa que eu chamo, troca-se o certo pelo duvidoso. Porque a sua existência, a sua subjetividade, a sua mente, ela não pode estar em dúvida, ela existe. É uma coisa que está isenta, talvez a única certeza absoluta possível. E você contestar isso, evocando elementos que não têm esse mesmo grau de certeza, parece meio temerário. Não vou negar, de forma alguma, coisas que foram colocadas a respeito da influência que a gente sofre de coisas que não estão sob nosso controle, tudo bem que sugerem um ponto de vista externo, mas eu questiono qualquer tipo de certeza a esse respeito. E eu insisto, a tirania da subjetividade, as coisas são incorrigíveis. Você, em aquele caso,
Se eu estou sonhando, e sei que estou sonhando, às vezes acontece, né? O que o indivíduo do meu sonho pode vir me dizer para me convencer de que não é um sonho? Absolutamente nada. Não existe nenhum tipo de apelo possível ao mundo externo que seja capaz de derrubar o argumento cético fundamental. Não que o cético goste de viver nesse mundo, mas porque simplesmente está exigindo o tal do fundamento seguro. Os epistemólogos precisam dar discretamente o tal do fundamento. Não tem esse fundamento seguro. O fundamento é mais inseguro do que qualquer outra coisa. Bom, gera uma série de problemas e gera, como muito bem colocado pelo professor Cabreira, se é assim, nós não podemos corrigir. Não podemos corrigir Hitler, não podemos corrigir Hitler. Não podemos não. Verdade. O desgraçado que matou um monte de gente lá na chacina de Realengo, a gente pode chegar dizendo, filho, você está errado. Pode dizer, mas a gente tem como convencer ele assim, não, cara, já está imerso no embriaguez, da qual ele não tem como ser tirado. Então, a melhor coisa que eu posso fazer é meter um tiro na testa. Os pontos são pragmáticos. Então, não é um problema o fato de nós não podemos corrigir. As pessoas, para serem corrigidas, têm que estar abertas à correção. A subjetividade aceita ser corrigida se ela quiser. Se ela não quiser, não aceita. Citou um exemplo muito interessante do pai, então, que não poderia corrigir o seu filho no uso de drogas. Engraçado, porque é um exemplo curioso. Antes de terminar a frase, eu já tinha a resposta pronta, porque é até uma das minhas defesas da subjetividade. Eu acho que teria um argumento fantástico, meu filho, se apelando para essa questão da subjetividade. É a melhor forma de você destruir sua subjetividade, é usar droga, né? Porque você introduz elementos externos que te corrompem mentalmente. Ou seja, não é uma coisa interna. Pode até ser, em determinados momentos, vou fazer um uso de controle de tal substância, porque assim vai dar tal resultado. Mas normalmente não é isso que o viciado está preocupado. Ele está preocupado exatamente em fugir de si mesmo, em se afastar do seu ser. Ele não consegue contemplar a si mesmo. Ele tem que colocar substâncias para dentro para alterar seus estados mentais, para não ter que ser ele mesmo. Então, tem um argumento? Não tem. O que o pai poderia dizer? Você gosta de si mesmo? Não, você não está se preocupando. Então, o problema é que você tem que procurar alguma outra forma de se autodefinir, além de ficar simplesmente se fragmentando. Se o seu viés é puramente suicida, é um viés válido, né? Acho que até pode ser até uma forma prazerosa de se suicidar, não sei se é uma overdose, mas não deixa de ser uma forma válida. Mas o fato é que, se você tem algum apego à sua própria, algum sentimento de autoestima, não vejo necessidade de você ficar se drogando com frequência. Ocasionalmente também, todo mundo toma pó, mas transformar isso numa necessidade constante é curioso, porque é uma das coisas que eu venho falando há muito tempo, numa série de textos sobre a questão de drogas. Exatamente isso, essa questão da subjetividade. Foi curioso tocar nesse assunto. E é a forma mais brutal de autodestruir a própria autonomia. Não temos como superar a subjetividade dos criminosos. O que nós podemos fazer? Entendê-los. Eu tenho uma ideia de harmonia mental interna que seria desejável você sincronizar 4 instâncias do seu ser, por assim dizer. O sentimento profundo, o pensamento consciente, o discurso público e a ação concreta. Frequentemente nós estamos criando rupturas aí, né? Às vezes nós pensamos uma coisa, dizemos outra, ou dizemos que fazemos uma coisa, fazemos outra, ou pior ainda, você tem uma dissonância entre o que você pensa e o que você sente realmente. Penso que o ideal seria você sincronizar todas essas instâncias, ou seja, você harmonizar a sua subjetividade. Curiosamente, eu não digo como você deve fazer isso. O psicopata pode muito bem fazer jus ao seu sentimento profundo, racionalizar, assumir para si próprio que ele quer ferrar, quer matar, pode dizer isso, pode agir de forma totalmente coerente. Pode fazer isso. O seu cliente vai, mas ele não vai viver muito tempo. Se ele confessa claramente a intenção dele, não vai. Ou seja, ele vai ser eliminado pela seleção natural, entre aspas. Ou seja, não é uma preocupação essa questão do fato da subjetividade ser incorrigível, o fato de nós não podemos, então, corrigir. Se os outros não se conformarem a um determinado padrão social, pior para eles. Ou, em alguns casos, pior para a gente também, né? Mas, bem ou mal, a sociedade tem sobrevivido. Bom,
No último momento, então, manter essa questão de subjetividade, que eu acho mais interessante, fica em aberto toda a contenda, porque, evidentemente, o professor tem elementos para apelar para o externalismo ainda, que eu acho insuficientes, mas até do modo como feita a apresentação, eu não tenho nem tempo de desenvolver, de examinar melhor os argumentos e fazer questões mais pertinentes. Né? Chegou o nosso epistemólogo ali atrasado, infelizmente perdeu a bronca, né? Mas fazer o quê? Se eu deixar a subjetividade de lado, vou passar para o tema final, que é da inutilidade. Eu até tenho que fazer retirar parte do que eu disse. Não considero que mudo minha posição, não considero mais a ética negativa como o modo que foi colocado aqui. Acho que demonstrou claramente algumas coisas muito interessantes. Eu já tinha uma listinha de elementos positivos da ética negativa. O professor Carlos vai dizer o que há de positivo na ética negativa. Eu não sei qual é o conteúdo, mas eu vou dizer o que há de coisas que me agradam. Primeiro, eu fiz uma distinção de pessimismos. Distinguir de pessimismo tipo A, pessimismo tipo B. O tipo A seria o que prega a intrínseca maldade humana. O ser humano é mau. O pessimismo tipo B seria o que prega a intrínseca miséria humana. Não é que ele é mau, é que ele está tão ferrado que não faz nem diferença ser mau ou ser bom. Esses pessimismos eles são incompatíveis. Eu acho o primeiro muito mais nocivo. E por sorte, ele tem sido uma posição que não é forte na academia. E, na verdade, eu acho que a ética negativa é a melhor forma de contestar esse pessimismo. Eu acho que ela derruba esse pessimismo fácil. Então, nesse ponto, já é bem-vindo. Me poupa nesse trabalho. Só que o professor Gabeira fez uma pequena mudança. Ele tirou o enfoque de que a existência é ser miserável para essa ideia um pouco mais sofisticada que o existir não é que ele existia sofrer. Ele existia fazer sofrer. Uma tese que eu contestei anteriormente, mas que, curiosamente, ela me leva para aquilo que eu deixei guardado muito tempo, que é um pessimismo tipo C. É um terceiro tipo de pessimismo que, a meu ver, é muito mais forte. Me parece que a ética negativa se deslocou um pouco para isso. É muito interessante, porque eu fiz toda a minha dissertação de mestrado e a apresentação, desconfio que alguém, em algum momento, podia me jogar essa questão. Seria uma questão difícil de responder. Como é possível sustentar um otimismo com base empática, se a empatia me obriga a compartilhar os sentimentos alheios no mundo onde bilhões de pessoas sofrem? Você vê, eu fiz todo um apelo para uma ética empática. Devemos aperfeiçoar o sentimento de empatia. Mas você aperfeiçoar esse sentimento de empatia vai te expor a todo o sofrimento do mundo. Como é que você se protege do sofrimento brutal do mundo que não cabe a ninguém negar? É exatamente enfraquecendo sua empatia. É se desligando. Então, nesse sentido, em que consistiria, no meu ponto de vista, esse pessimismo tipo C? É que a única forma de você, a melhor forma que seria você fortalecer um sistema ético é se expondo exatamente da forma mais direta ao sofrimento. Ou seja, me parece um pouco trágico isso. Ou seja, você só se livra do sofrimento deixando de se importar com os outros. Ou seja, abrindo mão dessa dimensão empática. Eu acho uma questão muito interessante, se a ética negativa se deslocar para esse ponto, o negócio complica, vai virar uma contenda muito mais interessante, ou se não for também, mas fique aberto a esse terceiro tipo de pessimismo. E, bom, outra coisa que eu acho interessante na ética negativa, e exigiu a justificação da existência, que eu acho que é necessária, é muito curioso, porque eu estou na cadeia de justificações que não justificação do ponto inicial, quanto ele é passível de justificação. Mas o mais interessante, que ficou mais evidenciado agora, que mais uma vez me leva de volta para a doutrina budista, né? É aliviar o peso das expectativas existenciais. Você não tem obrigação de ser feliz. Sua felicidade não está garantida. Ou seja, você pode atenuar todas as suas pretensões, você pode atenuar suas pulsões. O fato é que, apesar de haver um certo perigo na posição pessimista, o fato é que o vitalismo causa muito mais estrago do que o pessimismo de fato. Tem toda a razão. Genocídio, mas todos são por impulso vitalista. O impulso vitalista desmedido, não há dúvida desse respeito. Eu tive que desenvolver uma obra de ficção científica ousadíssima para explicar como que um pessimismo
essencial poderia levar a uma situação de ameaça para a civilização. Para quem se interessar, procura lá no meu site um livro de ficção científica virtual chamado Grade 20. Se você for na página principal, ele está lá, é fácil de achar. Nesse ponto, eu não vou nem tentar resumir aqui, porque é extremamente usado, a questão de ficção científica extrema, ou seja, concebe uma ambientação extremamente distante de tecnologia hiper avançada e tenta racionalizar o máximo possível, mas o fato é que se colocou uma situação onde um grupo terrorista decidiu que tinha a obrigação moral de exterminar toda forma de existência. E a história gira um pouco em torno disso, apesar de que quem for ler vai ver que isso ainda só aparece no final. Né? Mas, sim, aceito isso. O vitalismo foi muito mais perigoso do que qualquer outra forma de negação da vitalidade. Até porque algumas coisas que parecem negação da vitalidade não são. Mas, por outro lado, sem vitalismo a gente não vive, né? É aquele caso, né? Você precisa de uma medida mínima, mas se você exagerar na dose, você cala no estado. Bom, eu espero ter coberto de uma forma razoável os tópicos principais. Eu reitero que me surpreendeu para esse professor, fugiu do que eu esperava, tive que improvisar, tive que abrir mão de algumas coisas, tive que deslocar os pontos. Penso que, para usar uma analogia enxadrística, se a gente estivesse jogando xadrez, não querendo achar que mais de repente, para algumas regras serão mudadas. Mudou um pouco. Não está mais a mesma coisa. Eu tinha achado que, na verdade, de repente tinha se aproximado mais do budismo, agora eu vejo que ela se afastou. Mas tem uma coisa que me deixou, sinceramente, sem chão. Porque talvez o ponto mais importante de toda a minha pinimba ética negativa é uma consequência inevitável da sua universalização, que é o princípio da não apropriação. Como todo sistema ético é normativo e todo sistema gostaria de ser universalizado, se a ética negativa fosse universalizada, as pessoas não apropriariam, a humanidade se extinguiria. Na minha posição de um defensor da existência humana, isso é inaceitável. Mas eis que eu fiquei completamente espantado quando o professor Cabrera não usou o termo não reprodução. Chegou ao final da palestra e falou em uma alteração da reprodução. Bom, não sei se foi só um lapso, mas se abandonou a tese da não reprodução, bandeira branca, falando que isso aqui não tem nenhum problema. Porque eu concordo totalmente que a reprodução tem que ser moderada, não tenho a menor dúvida disso. A gente reproduz demais, a gente reproduz em quantidade excessiva, em detrimento de qualidade. Então, fiz a questão em aberto. Como é que vai ficar essa questão da não reprodução, que foi a questão central do livro Por que Tiango Não Nascerás? Que tem um genial personagem fictício lá que criminaliza a reprodução. Né? Um pouco ecoando o Lúcio Bilatar, mas não é nem que ele acha que a reprodução é desaconselhável, ele acha que é um dos piores crimes de se reproduzir. Tem uma série de argumentos contra isso. A posição do professor Cabelo nem é assim tão radical, é simplesmente desaconselhável. Ou como ele trocaram, em vez de se considerar que os seres humanos, por se reproduzir, por quererem se reproduzir, são ultra egoístas, eles são apenas ultra atrapalhados. E esse deslocamento de ênfase da tragédia para... Não tem termo bom para isso, não posso usar comédia. Não é uma tragédia, mas é um negócio tragicômico. Não é nem que existe uma trágica, é patética nesse sentido. Eu até também não tenho dificuldade de aceitar isso. É patético, é engraçado, vamos rir, ótimo. De modo que, bom, ficou em aberto uma série de coisas. Eu não sei do que isso aqui vai dar. Espero o texto do professor Cabelo, vou ler com mais atenção, ver o que foi. Se evidentemente quiser já alterar o texto para dar conta disso, ótimo, espero. Vamos ver se o diálogo vai para frente ou se de repente não há mais o que discutir. Então eu vou. Não tem mais nenhum toque. Reitero que tive que improvisar, não deu para preparar muita coisa, deu um apanhado geral, muitas coisas ficaram em aberto. Tem lá no meu site a monografia de dissertação, de mestrado, a estética dourada, tem um monte de links para vários textos que têm definidas exposições, tem uma bronca terrível com externalismo, tem textos para isso. E, bom,
Quem quiser continuar agora desse ponto, convido a visitar o site. Também tem links para o site da sua cadeira, que as questões estão todas lá, ou seja, está tudo perfeitamente acessível, ninguém pode reclamar que não tem que achar o livro. Portanto, encerro aqui minha apresentação e muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado novamente pela sua cadeira, Adriana, disponível aí. Muito obrigado pela atenção.